a primeira pergunta e ela diz respeito à transfiguração. O ouvinte ele gostaria de dizer de uma explicação a respeito da transfiguração, o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos ler o texto, né? Mateus 17, De 1 a 8, né? de 1 a 8. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os conduziu à parte a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em que me comprazo. A ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Chegou-se, pois, Jesus e tocando-os, disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo ele os olhos, não viram a ninguém, senão a Jesus somente. Não houve uma invocação aos mortos. O Senhor Jesus Cristo entrou em comunhão com Deus e não com entidades. Nós sabemos que Moisés e Elias tinham uma representação da lei e também dos profetas. Moisés e Elias não reencarnaram, pois estava com as suas aparências como dantes, originais, tanto que os discípulos reconheceram Elias e não João Batista. Se a reencarnação existisse, Elias estava no corpo de João Batista, já que alguns afirmam que João Batista era a reencarnação de Elias. Elias e Moisés eram pessoas tão reais que Pedro queria fazer 3 cabanas para abrigar o Senhor Jesus e eles. O espírito de um falecido numa sessão espírita não pode ser tocado. Moisés e Elias não incorporaram em Jesus e nem nos discípulos. Como um santo de verdade, o rosto de Cristo resplandecia e suas vestes brilhavam. Numa nuvem luminosa, as sessões espíritas são realizadas praticamente no escuro, num ambiente de pouca luz. Foi uma única vez que Cristo entrou em contato com Moisés e Elias. Não foi uma sessão espírita, já que Cristo chamou apenas 3 dos 12. Então, neste caso, discípulos, no caso, foi uma palestra em particular. Numa sessão espírita, Deus não fala, e ninguém escuta Deus falando audivelmente. Deus falou audivelmente na ocasião, quando ele disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Irmão Lucas, eu faço uma pergunta para o irmão, concernente a este assunto que nós estamos falando, que os espíritas, eles costumam dizer que o fato de Moisés e Elias conversarem, aqui na passagem de Mateus 17, isso é uma prova que a comunicação dos mortos e a reencarnação são ensinos bíblicos. Você poderia nos falar alguma coisa sobre isto, responder para os espíritas, se realmente isso prova aqui a reencarnação e a comunicação com os mortos?
Como o pastor disse também, nós podemos afirmar categoricamente que os fatos que constam nesse versículo de Mateus 17, 1 a 8 que nós lemos, não fundamentam de forma alguma sessão espírita ou algum processo de encarnação. Agora, nós encontramos no Antigo Testamento algumas passagens bíblicas que condenam, né? O que a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre a mediunidade. Transfigurar-se, no caso em questão que nós lemos de Mateus, significa mudar de forma. No monte, Jesus assumiu sua glória celestial. Mateus 17:6 diz: os discípulos, ouvindo isto, caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados. Então Jesus ele assumiu a sua forma, uma forma gloriosa. Então Lucas afirma que no encontro de Jesus com Moisés e Elias, eles falavam da sua partida, ou seja, da morte de Cristo. O propósito de tudo aquilo não era outro senão consolar Jesus, pois os acontecimentos que o aguardavam eram extremamente angustiantes e demonstrariam a glória de Cristo em seu reino. Certo. Então o Antigo Testamento ele condena, né, a mediunidade. E também o Novo Testamento também fala sobre isso. Ainda dentro desse tópico, nós podemos ver também uma outra observação que está ligada à vida após a morte, que é uma situação muito controversa, especialmente no caso para aqueles que creem na reencarnação, aqueles que creem no aniquilamento da alma. Então nós vemos aqui no verso 3 do capítulo 17 de Mateus: eis que lhe apareceram Moisés. Então nós sabemos que Moisés estava morto havia mais de 1700 anos e seu corpo estava decomposto. Nós vemos em Judas, Epístola de Judas, verso 9, diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Então, podemos dizer que Moisés evidentemente foi trazido do paraíso debaixo da terra, porque o Senhor ainda não tinha feito a sua obra vicária expiatória na cruz do Calvário. E é o que o Senhor explicou bem claramente em Lucas capítulo 16, do verso 21 a 31, quando o Senhor falou da narrativa do rico e do Lázaro. Então, esse é um exemplo da completa consciência e da alma vestir roupas entre a morte e a ressurreição, que seria o estado intermediário. Então o Senhor Jesus ainda não havia tornado a primícia de todos aqueles que morreram. Então Moisés não poderia ter um corpo ressurreto, conforme doutrina que o apóstolo Paulo apresenta em 1 Coríntios capítulo 15. Então esse aspecto também ele é muito rico, que mostra muitos detalhes, né? Moisés representava a lei e Elias representava os profetas. Agora, pastor, é bom também a gente ressaltar que os discípulos eles não conversaram com Moisés e Elias. Sim. Na transfiguração, né? E muito menos os invocaram, julgando que os tais pudessem, de alguma forma, interceder por ele. Então, repetindo, os discípulos não conversaram com Moisés e Elias. E um outro ponto também importante para ressaltar, que é que, em relação à reencarnação, o Espiritismo
a define como sendo o retorno da alma à vida, o retorno da alma à vida corpórea. E no texto bíblico aqui, o que nós encontramos aqui é que ele desaprova totalmente este ensino espírita. Pois se João Batista, como afirmam os espíritas, era a reencarnação de Elias, como eles afirmam, né? Quem deveria ter aparecido na visão seria João Batista e não Elias. Então, principalmente porque João já havia sido degolado por ordem de Herodes, né? Então o Espiritismo afirma que João Batista era a reencarnação de Elias. Então, se isso fosse verdade, segundo o ensino espírita, a pessoa retorna, a alma retorna à vida corpórea anterior. Então, como é que apareceu Elias e não foi João Batista? Então, isso prova que realmente aquilo ali não foi uma sessão espírita, né? E a Bíblia ensina que a alma, após a morte, não vai para outro corpo, como querem os espíritas, mas que vai para o mundo espiritual, aonde aguarda a ressurreição. Agora, essa transfiguração tem o objetivo de mostrar a glória do Senhor Jesus Cristo e também preparar os discípulos para a sua morte vicária e expiatória na cruz do Calvário como cumprimento do Antigo Testamento através da lei e dos profetas. O Senhor Jesus é esse cumprimento, né? E um outro fato que nós podemos também aqui ressaltar é que, segundo o Espiritismo, para que alguém reencarne, é preciso que morra. Então, para uma pessoa reencarnar, segundo o Espiritismo, é preciso que morra. O que no caso aqui de Elias não aconteceu, pois Elias não morreu, ele foi arrebatado. Então, essa passagem bíblica não tem nada a ver com uma sessão espírita. Amém. Outra pergunta do irmão Chaves, ele quer saber por que aprove a Deus dar a revelação da Bíblia ao povo hebreu. Que Deus escolheu, né? O povo de Israel. Exatamente. Essa pergunta nós podemos ler Deuteronômio, capítulo 7, versos 7 a 9. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor povo de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com a mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então Deus escolheu a nação de Israel para ser o povo através da qual o Senhor Jesus Cristo iria nascer, o Salvador do pecado e da morte. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prometeu o Messias desde o início, lá no Jardim do Gênesis, conforme Gênesis 3,15, após a queda de Adão e Eva. Deus mais tarde confirmou o Messias viria da linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, Gênesis capítulo 12, de 1 a 3, e o Senhor Jesus Cristo é a razão final
pela qual Deus escolheu Israel para ser o seu povo escolhido. Deus não precisava ter um povo escolhido, mas decidiu fazer as coisas dessa forma. E o Senhor Jesus tinha de vir de alguma nação e Deus escolheu Israel. Também podemos dizer, né, pastor, que a razão pela qual Deus escolheu a nação de Israel não foi unicamente para o propósito da vinda do Messias. O desejo de Deus para com Israel era que eles ensinassem, né, aos outros sobre ele, sobre Deus. Então Israel deveria ser uma nação de sacerdotes, profetas e missionários para o mundo. Então podemos dizer que o intento de Deus era que Israel fosse um povo distinto, uma nação de pessoas que guiassem os outros em direção a Deus e mostrassem Jesus como o Messias. Agora, pastor, isso não tem acontecido ultimamente, né? Em sua maior parte, podemos dizer que Israel tem falhado nesta missão de povo escolhido, né? Rejeitaram o Messias. Exatamente, infelizmente, né, nós vemos que a salvação vem pelos judeus, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Então, um povo extremamente privilegiado, mas que tem rejeitado. Mas nós sabemos que, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 9, que fala do passado de Israel, capítulo 10, que fala do presente, e capítulo 11 de Romanos, que fala do futuro de Israel, Deus tem uma aliança com Israel, né? Então, cremos no período da grande tribulação que, conforme promessa de Joel capítulo 2, Deus derramaria do seu Espírito Santo. E também cremos e sabemos que tem muitos chamados judeus messiânicos, né? Que estão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. E é dever nosso, nas nossas orações, isso o salmista dizia, que nós devemos orar por Israel, orar pela paz em Israel e pela paz em Jerusalém, porque é um povo que tem esse grande privilégio e o Senhor há de cumprir com os seus propósitos, e vemos que a partir agora de maio de 1948, que essa promessa está se cumprindo, né? Porque Israel é o relógio do Senhor, no sentido da escatologia, e o Senhor está tratando com essa nação. Então, pastor, mesmo que Israel tenha falhado nessa tarefa, né? Sabemos que eles vão reconhecer no futuro Jesus como o Messias. Nós podemos dizer que o propósito final de Deus para Israel se cumpriu, foi cumprido em trazer o Messias, o Salvador, né? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, este propósito final de Deus foi cumprido perfeitamente na pessoa de Jesus Cristo, que Ele é o Salvador. E todo o pecador pode encontrar em Jesus a salvação e o perdão dos seus pecados.